Oi pessoal, então vamos começar a nossa revisão para N1. Bom, e o primeiro tema que a gente vai falar é sobre estado mental e funções corticais superiores. Bom, quando a gente fala de estado mental e funções corticais superiores, a gente faz referência a tudo aquilo que diz respeito às funções cerebrais, né, que é a nossa capacidade de orientação, linguagem, memória, planejamento de tarefas, cálculo, raciocínio abstrato, julgamento e função executiva, tá bom? Bom, quando a gente fala de funções mentais superiores, né, das nossas funções corticais, não tem como falar sobre isso sem falar do mini-exame do estado mental. Né? O mini-exame do estado mental, ele é a ferramenta mais comum, né, que a gente utiliza no rastreio, né, dessas disfunções, né? Uh, não é um exame, um teste diagnóstico, mas ajuda bastante a gente no rastreio, né, de patologias relacionadas a disfunções corticais, principalmente quando a gente for falar de demências. Em regra, a gente considera que quando o paciente faz abaixo de 25 pontos, eu considero aí um caso suspeito de demência, menor que 17 em pacientes com escolaridade com menos de 4 anos. Mas o instrumento que vai me dar aí uma avaliação mais precisa é a avaliação neuropsicológica. Né? E só por curiosidade, na demência de Alzheimer, em média, o paciente ele perde aí 3 pontos no Mini-Mental a cada ano. Bom, o primeiro elemento que a gente vai falar é sobre orientação e atenção. Né? Então, quando a gente fala de orientação, né, isso diz respeito à capacidade da pessoa se identificar enquanto indivíduo, posicionada no tempo e no espaço e capaz de interpretar a sua própria condição de saúde. Né? Então, quando eu avalio a orientação do paciente, eu pergunto quem ele é, como ele se chama, onde ele nasceu, pergunto sobre o tempo, pergunto o dia da semana, o dia do mês, o ano que nós estamos, né? Sobre o espaço, a localização que o paciente está. Né? E o insight é a capacidade que ele tem de perceber a sua própria condição de saúde. Né? Então, nessa situação, né, eu abordo o paciente relacionado à capacidade que ele tem de dizer sobre a sua doença, né, sobre o motivo dele estar lá na consulta com você. Né, isso parece uma coisa óbvia, mas é importante porque algumas doenças o paciente ele tem perda de insight. Né? Um exemplo é a própria doença de Alzheimer, né, onde muitas vezes o paciente ele não é capaz de perceber esse processo de deterioração, né, da sua memória e das suas funções cognitivas. Bom, a atenção ela é o foco da consciência, né, a capacidade que eu tenho de observar, né, e manter, né, a direção da minha observação ao fato. Né? É importante a gente falar de atenção aqui porque às vezes pode ser um fator de confusão. Né? A pessoa ela não te dá o paciente não te dá respostas adequadas porque ele simplesmente não conseguiu estar atento à sua pergunta. Tá? Então isso é muito importante também. Bom, o próximo elemento que a gente vai falar é da linguagem. Né? E quando a gente fala de linguagem, né, é importante. Linguagem não é fala, né? É importante vocês diferenciarem uma coisa da outra, porque a linguagem é a expressão através de símbolos, né? Que pode ser a linguagem falada, a linguagem escrita. Né? Existem diversas formas de manifestação da linguagem além da linguagem falada. Tá? Então, cuidado para não confundir esses dois termos. Na linguagem, basicamente, a gente vai avaliar a fluência, a compreensão, nomeação, repetição, leitura e escrita. E na avaliação desses diversos elementos, a gente vai ter aí diversos tipos de afasia, né? Que a afasia é o distúrbio da linguagem. Né? Então, nas afasias, né, é importante a gente citar, né? Eu vou citar aqui, né, os 3 exemplos básicos, não são as únicas, mas a afasia de Broca, né, ou afasia motora, em que eu tenho a fluência comprometida, mas eu tenho aí a capacidade de compreensão. Né? Basicamente, o paciente ele obedece a comandos, mas ele não consegue se expressar através da linguagem. Na afasia global, o paciente não consegue se expressar e também não consegue se entender, é um quadro bem mais dramático. E na afasia de Wernicke, o paciente ele fala, ele conversa, porém
ele não é capaz de entender. Geralmente o paciente ele tem um discurso que parece ser sem sentido, visto que ele não consegue te dar respostas adequadas ao que você está tentando aí interagir com ele. Mas veja, não são os únicos tipos de afasia, a gente viu isso em aula, né, os diversos tipos de afasia, né, os mais, como eu digo, esses 3 exemplos que eu falei são os exemplos mais comuns, né, o que a gente mais cobra, mas não são os únicos tipos de afasia. É importante a gente conhecer os outros tipos também. Bom, o próximo elemento é a memória, né? Então, quando a gente faz a avaliação da memória, existe aí uma memória imediata, né, que é operacional, né? Então, é uma memória que me permite realizar tarefas básicas, né, como escovar os dentes. Então, eu tenho na minha memória que eu tenho lá, né, que eu botei a pasta de dente na escova e logo em seguida eu vou segurar a escova para escovar os dentes. Então, eu já sei que eu botei a pasta de dente na escova. E não existe aí essa memória que ela é imediata, ela me permite realizar tarefas do meu dia a dia, né? Porque eu consigo colocar em uma sequência de eventos aí de forma lógica. Mas a gente tem também uma memória recente, né? Uma memória remota. Né? Na doença de Alzheimer, eu tenho aí um prejuízo da memória recente, né? Eu vou começar a me esquecer de fatos recentes do meu dia a dia. Quando a gente fala de tarefas construcionais, a gente tem as agnosias, né? A gnosis vem do grego, quer dizer conhecimento, né? Então é a perda de capacidade de interpretação de símbolos, e as apraxias, que é a perda de habilidade na realização de tarefas, né? E onde que eu vou ter isso? Em síndromes de desconexão, né? Então existe um exemplo clássico, né? Que é o da agnosia visual, né, que o paciente ele tem as vias ópticas preservadas, a luz ela entra no olho do paciente, ele em teoria enxerga, mas não sabe o que está enxergando, né? Então é um exemplo clássico, né, de agnosia, né? E as apraxias é onde eu tenho aí, eu vou dar um exemplo, é a capacidade de realizar alguma tarefa. Então é bem comum em síndromes de desconexão, como nas síndromes do corpo caloso, que a gente tem nos infartos aí de artéria cerebral anterior, né? Então, para eu realizar uma tarefa como, né, lavar as mãos, eu preciso, né, uma mão que é controlada por um hemisfério e a outra mão que é controlada por outro hemisfério, elas precisa haver uma comunicação de modo que eu consiga fazer esse movimento de forma coordenada. Para eu fazer esse movimento de forma coordenada, eu preciso que esses dois hemisférios se comuniquem entre si. Né, a maior via de comunicação entre os hemisférios, né, que são as comissuras, a maior delas é o corpo caloso. Né, e um bom exemplo são lesões de corpo caloso que podem cursar com apraxias. Bom, em relação a cálculos, né, existe aí uma relação da capacidade de realizar cálculos com o lobo parietal dominante, né? Na maioria das pessoas o lobo parietal dominante ele é o direito, não é uma regra para todos, né? Como também, né, o lobo temporal, o hemisfério cerebral esquerdo é o dominante na maioria das pessoas, né? Porque tem a área de linguagem, né? Mas o lobo parietal dominante na maioria das pessoas é o direito. E o lobo parietal ele está relacionado com capacidade de realização de cálculos. A gente tem aí a síndrome de Gerstmann, que é uma síndrome caracterizada por agrafia, acalculia e confusão direita e esquerda, onde a gente vai ver em pacientes com lesões do lobo parietal dominante, né? Geralmente o lobo parietal direito. Uma outra capacidade que a gente tem aí é o raciocínio abstrato. Né? Então, no raciocínio abstrato, eu vou ter aí apontar semelhanças e diferenças, eu peço para o paciente explicar um provérbio, né? Concluir um raciocínio lógico, então eu peço para ele dizer nem aqui, nem ali, nem lá, né? Ou o carro está para a terra, como o avião está para o ar, o céu, né? Então ele precisa dar respostas adequadas. O mini exame do estado mental é bem interessante vocês olharem, porque ele faz de forma sistematizada a avaliação de cada um desses elementos, né? É bem interessante até do ponto de vista de aprendizado mesmo, né? Para a gente entender os elementos que compõem essas funções corticais.
Bom, e por fim a gente tem a capacidade de introvisão e julgamento, que é o insight. Né? Então, o insight, né, às vezes parece uma coisa muito óbvia, mas algumas doenças o paciente perde o insight. Né? Um bom exemplo são doenças psiquiátricas, né, como a esquizofrenia. Né? Então, na esquizofrenia, o paciente esquizofrênico, todos os delírios e alucinações que ele possa ter, eles são plenamente aceitos pelo senso da realidade do paciente. Para ele, aqueles fatos são fatos verdadeiros, né? Então ele não tem essa dimensão de que se trata de fato de uma doença, né? No caso das doenças neurológicas, a gente tem aí a demência de Alzheimer, é um exemplo. Né? O paciente ele não consegue entender que aquela condição que ele está passando, ela, né, na verdade é resultado de uma doença. Né? Então ele não se vê como pessoa doente, ele perde um insight, ele perde essa capacidade de entender a sua própria condição de saúde. Bom, no lobo frontal, né, a gente tem aí as nossas funções executivas, né? Então o lobo frontal, ele tem uma função de planejamento, memória operacional, inibição, né? Então a gente vai ver semestre que vem que na demência frontotemporal, que é uma demência que você tem comprometimento do lobo frontal, os pacientes com essa doença, eles podem ter comportamentos muito inadequados, porque eles têm perda da inibição. Né? Então eles podem falar coisas inadequadas, realizarem ações inadequadas. Além disso, o lobo frontal está relacionado com tomada de iniciativa, então esse paciente ele também apresenta aí um quadro de apatia, tá bem? Bom, o nosso próximo capítulo é pares cranianos, né? Quando a gente fala de pares cranianos, né, não tem como a gente falar de pares cranianos sem mencionar, né, a anatomia. Então, essa imagem ela resume bem, né, a relação, né, dos nossos 12 pares cranianos, né? Lembrando que, né, a literatura anatômica ela traz que pares, nervos cranianos, né? A gente fala pares, né, porque nervos cranianos verdadeiros a gente tem do terceiro ao 12º, né? O primeiro e o segundo, eles são listados como projeções diencefálicas, né? Então, não são de fato nervos, né? Então, a nomenclatura mais correta é a gente falar pares cranianos, tá bem? Bom, primeiro, né, o nervo olfatório, né, que recebe esse nome, embora a gente saiba que seja uma projeção do diencéfalo. Mas o nervo olfatório, né, ele é um nervo que ele é responsável por sentir cheiros. Né? E no exame clínico do meu paciente, eu peço para que ele identifique cheiros. Né? Então, habitualmente eu uso coisas que têm um cheiro fácil de ser identificado. Né? Então, por exemplo, álcool, canela ou café. Né? E no meu exame do nervo olfatório, eu avalio aí uma narina de cada vez. Né? Eu peço que o paciente aspire e eu tenho aí 2 momentos. Primeiro, é saber se ele sente o cheiro e segundo, saber se ele consegue discriminar o cheiro. Né? Então eu pergunto, está sentindo cheiro? Sim, ou qual o cheiro que você está sentindo? Né? Discriminação do cheiro diz respeito a uma função cortical, né? Porque depende de habilidades de memória, de relembrar, né, aquele cheiro. Então eu não estou avaliando necessariamente a função do nervo, mas a capacidade que eu tenho de identificar aquele cheiro. Tá bem? É claro que indiretamente, sim, indiretamente ao fazer essa pergunta eu também avalio aí a função do nervo, né? A gente sabe que nervos disfuncionais, eles podem levar à interpretação equivocada do cheiro, né? Então a gente viu isso aí na pandemia de Covid, né? Onde muitos pacientes tinham aí alteração do olfato. Bom, a gente tem alguns termos, né? Então os termos em relação a alterações do olfato, né? Os que a gente mais usa, né, é a ausência ou a diminuição, né, do olfato. Então, a maioria das doenças vai produzir perda, né, que afetam o nervo olfatório, vão produzir perda do olfato, né, alteração do olfato no sentido de perder. Né, e a gente tem como termos mais comuns a anosmia, que é a ausência total de olfato, e a hiposmia, que é a diminuição do olfato. Né? Porém, vejam que a gente tem outros termos para outras patologias relacionadas ao olfato. Bom, o nervo óptico é o segundo, nossa, desculpa, ele é o segundo
segundo, né, o nosso nervo óptico, é o segundo par craniano. E o nervo óptico, ele é um nervo muito interessante, né, porque ele tem aí, né, diversos no seu trajeto aí entre a formação de imagens, aí tem aí diversos componentes, né? O nervo óptico é só um dos primeiros componentes, né? Na realidade, a imagem ela vai se formar na retina, lá no fundo do olho, vai chegar até o nervo óptico, quiasma, o trato, radiações ópticas e, por fim, né, essa luz captada, ela é vista, né, interpretada lá no córtex occipital, né? Então a gente tem aí diversos componentes, né, no processo de formação da imagem, né? Um trajeto longo, né, aí nesse percurso de formação da imagem. Bom, quando a gente vai fazer a avaliação do nervo óptico, né, existem várias formas, né, que eu tenho de fazer isso, né? Seja a avaliação da acuidade visual, então ali vocês veem a tabela de Snellen, né, onde eu vou fazer a avaliação da acuidade. Né? Quem já foi ao oftalmologista já fez esse teste, né, quando você vai avaliar sua visão à distância. O campo visual, né? Então eu posso fazer a técnica de campimetria de confrontação, onde eu vou mostro, né, geralmente os dedos, ou posso usar uma caneta em movimento e ir observando os limites em que o paciente consegue enxergar os dedos ou um objeto em movimento. E a partir daí definir se ele tem um campo visual normal ou diminuído. Né? A campimetria visual de confrontação que a gente faz no consultório é uma forma de rastreio, né? Mas na realidade, se eu suspeito de perda de campo visual, eu encaminho esse paciente para a realização de uma campimetria visual, que é um exame que vai me mostrar com precisão, né? Ele vai medir esse déficit de campo visual do paciente. Né? Ali eu tenho a visão em cores, né, que eu vou avaliar a capacidade do paciente de enxergar cores. A gente tem doenças como o daltonismo, que o paciente perde a capacidade de diferenciação de alguns tons. E o fundo de olho, né? Então quando eu pego lá o oftalmoscópio e vejo o fundo de olho do paciente, eu procuro alterações nesse fundo de olho que vão me levar a pensar em algumas doenças, né? Um exemplo clássico é o edema de papila, né? Então no edema de papila eu suspeito aí de uma síndrome de hipertensão intracraniana, né? Que é o exemplo clássico aí de um fundo de olho alterado, mas não é só isso, né? A gente, talvez eu acredito que vocês vão ver, né, quando estiverem vendo hipertensão, diabetes, que são doenças que levam a alterações da retina, né? Que a gente consegue enxergar isso no fundo de olho do paciente. Bom, então na oftalmoscopia, né, eu faço a avaliação pupilar. A primeira coisa, né, antes de ver o fundo do olho, é ver a reação da pupila à luz. Né? Então, reflexo pupilar, eu estou testando dois nervos. Né? O segundo, que é o nervo óptico, que está recebendo informação, e o terceiro, né, que é o óculo motor. Por que o terceiro? Porque o comando de contração do esfíncter da pupila vem através do terceiro nervo. Né? Além disso, no fundo de olho eu vou ser capaz de ver o disco óptico, né, que é aquele círculo mais amarelado ali no fundo, né? A mácula, né, que é aquele ponto mais escuro, e a artéria central da retina, né, que tem que estar pulsando, né? Então a gente consegue ver, né, a pulsação de artéria central da retina. Bom, os próximos nervos que a gente vai ver são o terceiro, quarto e o sexto, né? Por que a gente vê esses nervos juntos? Porque são nervos relacionados à mobilidade ocular, né? Os três, eles têm aí funções da mobilidade ocular. Né? O óculo motor, ele vai ter aí a maioria, né, tanto da mobilidade ocular extrínseca, e quando eu falo ocular extrínseca, a mobilidade do globo ocular, quanto da mobilidade ocular intrínseca, né, que é a função, são as funções relacionadas à visão em si. Né? Então eu tenho aí o músculo esfíncter da pupila, que vai reagir à luz, e tem o músculo ciliar, que vai realizar os processos de acomodação, né, do cristalino. Né? Então quando o músculo ciliar se contrai, ele deixa o cristalino mais fino, quando ele relaxa, ele deixa o cristalino mais espesso. Isso faz com que eu ajuste as distâncias focais, né, e consiga ajustar minha visão para enxergar de perto e ajustá-la para enxergar de longe somente com esse processo aí de contração e relaxamento do
ciliar, né? Então, quase todas os músculos intrínsecos e extrínsecos da mobilidade ocular, né, são inervados pelo nervo óculo-motor, né? Em regra eu digo todos, exceto o reto lateral, que é do abducente, né, que faz a abdução do olho, e o oblíquo superior, que é inervado pelo troclear, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e como eu já adiantei, né, o nervo troclear ele vai fazer a inervação do músculo oblíquo superior, né? E como que eu vou testar o nervo troclear? Na minha avaliação, né, eu uso geralmente um dedo, né, eu coloco um dedo e vou movimentando esse dedo para um lado, para o outro, para cima, para baixo e ponta do nariz. Eu peço para o paciente acompanhar, né? Quando eu faço isso, eu vejo o movimento ocular dele. Então, quando o paciente olha para um lado, né, eu estou avaliando o abducente de um lado, né, no olho que está fazendo a abdução, e o óculo motor do outro lado. Né, o troclear, como que eu avalio? Esse movimento de olhar para a ponta do nariz, porque ele precisa fazer uma rotação do olho com o músculo oblíquo superior, que é inervado pelo nervo troclear. Bom, o nervo abducente ele é responsável aí pela inervação do reto lateral, né, e vai fazer o movimento de abdução do olho. Né? Então, quando eu avalio junto com o óculo motor, na visão conjugada, eu acabo avaliando os dois ao mesmo tempo, né? Então, quando eu peço para o paciente olhar para um lado, né, desse lado estou avaliando o abducente, desse lado estou avaliando, né, o óculo motor. Bom, né, aqui a gente tem um paciente em que eu peço para ele, né, ele está lá com o olho na imagem do lado esquerdo da tela aqui para mim, né, você tem uma pálpebra caída, né, um olho olhando para frente, né, o levantador da pálpebra é inervado pelo óculo motor, e aí quando você levanta essa pálpebra, o olho está abduzido, ou seja, só tem o sexto, né, inervando o reto lateral. Né, os outros músculos não estão sendo inervados, né, provavelmente esse paciente tem aí uma lesão do terceiro nervo. Né, então ele tem uma pálpebra caída e tem lá o olho em abdução, né, porque o óculo motor não está funcionando. Né, então você percebe que toda a inervação do óculo motor ela foi comprometida. A foto não ajuda muito, mas se a gente pudesse, né, enxergar um pouco melhor, a gente veria que a pupila dele também está midriática. Aqui no nosso exame clínico, né, então faço a avaliação do reflexo fotomotor direto e consensual. Né? Consensual é o que? É eu jogar a luz no olho e ter contração da pupila em ambos os olhos. Né? Eu tenho contração não somente do olho que está recebendo a luz diretamente, aí eu estou testando reflexo direto, mas também do outro olho que não está recebendo essa luz. Então eu digo que isso diz respeito ao reflexo consensual. Tá? Então o movimento dos olhos da gente ele é sempre conjugado, tanto na mobilidade ocular extrínseca quanto na resposta pupilar ao estímulo luminoso. Bom, o próximo nervo que a gente vai ver é o nervo trigêmeo, né? Então o nervo trigêmeo ele tem aí duas partes, né? Tem uma parte sensorial, que vai fazer a inervação da face, né? E de boa parte, né? Da cabeça até, né? Aqui na parte mais superior. Né? Então o nervo trigêmeo ele chama trigêmeo porque ele é dividido em 3 divisões. Né? Então tem o ramo V1, né? Que é o ramo V1 que faz a inervação no andar superior, o ramo V2 que faz a inervação aqui da minha região maxilar, e o ramo V3 que faz a inervação aqui da minha região mandibular. Né? Então esses ramos, que são os ramos do nervo trigêmeo, eu vou fazer a inervação sensitiva da face. Né? E como que eu testo isso? Né? O trigêmeo ele vai fazer a inervação sensitiva da face de todas as modalidades: tátil, vibratória, dolorosa, térmica. Então eu posso testar o ramo trigêmeo da mesma forma como eu vou fazer, né, como a gente vai ver daqui a pouco, os testes de sensibilidade no resto do corpo. Né? Então geralmente eu toco o paciente, né, eu pergunto se ele está sentindo, toco do outro lado, pergunto se ele está sentindo igual, né, e vou testando os vários níveis, de um lado de outro, de um lado de outro. Eu posso pegar um filamento de algodão e passar, perguntar se ele sente, né, o toque. Eu posso testar a temperatura, a dor, né, todas as modalidades de sensibilidade. Né, o nervo trigêmeo ele também tem uma parte motora, que vai fazer a inervação dos músculos da mastigação, né, que são, né, os músculos temporal, né, o masseter que a gente tem aqui,
e os pterigóides, né, que são mais internos aqui na mandíbula, né, pterigóides lateral e medial, que são responsáveis pela mastigação. Bom, veja aquilo, né, que eu nessa imagem, né, que eu falei, né? Então, na lesão da parte motora do trigêmeo, eu vou ter aí, né, esse paciente, a gente vê que de um lado, né, a face, né, aqui assim, tá, aqui, né, tá muito plana, e do outro lado você vê que tá mais, né, mais cheinho assim, né? O que que é esse muito plano? É o músculo masseter atrofiado, né? Então esse paciente teve atrofia de masseter por conta de uma lesão, né, do trigêmeo, tá? E aí quando ele abre a boca, né, a boca dele vai se deslocar para o lado fraco. Bom, nosso próximo nervo é o nervo facial, né? Então o nervo facial ele é responsável por toda a inervação dos músculos da mímica facial, né? Então esses movimentos de rosto que a gente tem são todos resultados da inervação, né, do nervo facial. Mas o nervo facial ele não tem só essa função motora voluntária, né? Ele também vai fazer uma inervação autonômica das glândulas lacrimais, das glândulas salivares submandibular e sublingual, né? A parótida não é inervada pelo nervo facial. E também ele tem uma função sensorial, né, com a sensibilidade aí, gustatória, né, do paladar nos 2/3 anteriores da língua. No exame clínico, né, o que eu avalio? Eu vou avaliar a mímica facial. E é importante a gente diferenciar a paralisia facial central da paralisia facial periférica. Na paralisia facial central, ou seja, quando eu tenho lesão lá no córtex, né, de estruturas centrais, como acontece no AVC isquêmico, por exemplo, o que eu tenho é uma paralisia de todo o andar inferior do rosto. Né? A testa do paciente ela não tem, né, paralisia no andar superior, né, na parte acima do olho. Isso acontece porque essa região da nossa face ela recebe comandos de ambos os hemisférios. Então, mesmo que um hemisfério cerebral seja lesado, como no caso de um AVC, né, no exemplo do AVC, o outro hemisfério ele continua comandando esse andar superior do rosto, o que não acontece na parte inferior. Tá? Já na paralisia facial periférica, como isso acontece já na inervação, né, do músculo, o que eu tenho é uma paralisia facial completa, né, do andar superior e inferior da face. Então veja nessa foto de cima, né, essa paciente, veja que até a sobrancelha dela está mais baixa que a outra, né? Então ela tem uma paralisia facial periférica. Né? Na parte sensorial, eu vou ter uma alteração de paladar, né? E além disso, por inervar as glândulas salivares e lacrimais, né, lesões do nervo facial podem cursar com alterações relacionadas à produção de saliva e de lágrima. Né? Então a gente vê paciente que faz paralisia facial periférica, né, lá na paralisia de Bell, que eles fazem olho seco, né? Então é comum você manda o paciente para o oftalmologista eles usarem colírios, né, para manter a hidratação do olho. Bom, o próximo nervo que a gente vai falar é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear ele recebe esse nome porque ele tem um ramo vestibular e um ramo coclear. Né? Eles dois se direcionam para o nosso ouvido, né? O ramo coclear responsável pela audição propriamente e o ramo vestibular pela inervação dos canais semicirculares que eles alimentam o nosso cérebro com informações relacionadas à posição da cabeça. Bom, e na avaliação aí da perda auditiva, eu posso fazer, né, esfregar os dedos, né, compara um lado, compara o outro. Né, se eu tenho um diapasão, eu posso fazer tanto o teste de Riner quanto o teste de Weber. Né, no teste de Riner, o que acontece? Eu já sei que a condução aérea ela é em média aproximadamente aí 2 vezes maior, né, que a condução óssea. Então, quando eu vou testar a condução aérea, ponho o diapasão próximo do ouvido, né, eu vejo o tempo que o paciente escuta, quando para ele me avisa que parou de ouvir, eu encosto o diapasão aqui na mastoide e peço para que o paciente me diga quando ele parar de ouvir. Né? Então, esse tempo da condução aérea é aproximadamente 2 vezes o tempo da condução óssea. Então, ele vai estar alterado na perda condutiva, né? Porque na perda condutiva a condução aérea vai estar diminuída, então essa relação ela vai estar muito próxima, né? O tempo da condução óssea vai estar muito próximo do tempo de condução aérea.
na perda neurosensorial, como acaba afetando, né, as duas conduções, óssea e sensorial, o que acontece é que essa relação, embora o paciente escute mal, né, mas essa relação ela vai se manter, porque as duas estão igualmente afetadas. Tá? No teste de Weber, eu, né, testo na só condução óssea, então eu bato o meu diapasão, coloco aqui, né, no meio da cabeça, ele encostado aqui, né, no crânio, na cabeça, então eu vou estar testando aí, né, a condução óssea, né, e no ouvido em que eu tenho perda condutiva, eu acabo ouvindo melhor a condução óssea, porque o ruído externo, né, que é um fator que dificulta, né, essa audição da condução óssea, ele acaba não existindo, então eu acabo escutando melhor. Mas é claro que se eu teste de rastreio, né, se eu quero de fato quantificar isso, né, colocar isso de forma numérica, eu preciso realizar uma audiometria. Bom, e no exame da função vestibular, né, basicamente, o que o meu paciente vai se queixar é de tontura, né, então a labirintite ou labirintopatia idiopática ou vertigem paroxística, né, que o paciente apresenta, é a queixa que ele vai te trazer de tontura, né, e como que eu testo, né, a minha função vestibular, com o teste de Romberg, então eu peço para que o paciente fique de pé, feche os olhos, né? Nesse momento ele vai começar a ficar tonto com tendência de queda para o lado afetado, ou o exame de impulso da cabeça, como está aí nessa imagem, né? Que eu faço esse teste e o meu paciente ele vai apresentar aí um nistagmo, né? Um movimento ocular, né? Não esperado, né? Porque o normal quando eu faço a rotação rápida da cabeça é que o meu olho mantenha a visão fixa no ponto e depois ele realiza o movimento, né? Aqui nesse caso, o olho ele acompanha o movimento da cabeça e depois ele faz um nistagmo, né? Então, quando isso acontece é porque eu tenho aí uma disfunção vestibular. O nono e o décimo, né, que é o glossofaríngeo e o vago, acaba que a avaliação dos dois é muito próxima, né? O glossofaríngeo, né, como o próprio nome já diz, ele faz a inervação de parte da língua e da faringe. Então, né, o glossofaríngeo ele vai ser responsável pela sensibilidade geral da língua, né, do tato, temperatura, essa sensibilidade geral e do terço, da sensibilidade gustatória do terço posterior da língua. Né? Além disso, essa musculatura da orofaringe, né, ele inerva junto com o vago, né? Existe aí uma sobreposição entre os dois nervos, eles compartilham essa função motora da faringe. Mas o glossofaríngeo ele também vai inervar a glândula parótida, né? E como que a gente testa ele? Com reflexo de vômito. Então, às vezes eu uso o meu abaixador de língua, vou até uma certa profundidade e avalio se o paciente tem reflexo de vômito. Ou eu observo, né, o véu palatino, né, aqui do lado afetado, ele vai estar caído. O vago ele é um pouco mais difícil de testar, porque ele faz a inervação parasimpática de diversas vísceras, né, vísceras torácicas e abdominais. Né? Então ele é um pouco mais difícil. No exame neurológico, a gente não tem assim um teste específico, né, para testar o vago. O acessório, que é o 11º, ele faz a inervação do músculo esternocleidomastoide, né, que aí nessa imagem, né, o examinador está testando o movimento de rotação do pescoço nesse paciente, que é realizado pelo esternocleido, que é esse músculo, né, que está aqui, e ele faz a inervação do trapézio. Então peço ao paciente levantar os ombros, né? Então estou testando aí o trapézio. Na fraqueza do acessório eu vou ter aí, né? Aqui desse lado é simétrico, se eu tenho um lado fraco, esse lado não vai estar caído, né? Ele não vai conseguir realizar esse movimento de forma simétrica. E por fim, né, a gente tem o hipoglosso, né? Então o hipoglosso ele é responsável pela inervação motora da língua, né? A gente viu que a inervação sensitiva da língua é realizada pelo facial e pelo glossofaríngeo, né? O facial é a inervação gustatória dos 2 terços anteriores, o glossofaríngeo do terço posterior e a sensibilidade geral da língua, mas a inervação motora é realizada pelo 12º, que é o hipoglosso. Né? Então a forma que eu tenho de testar é fazer a mobilidade da língua, né? Eu peço para o paciente botar a língua para fora, apontar para cima, para o lado, para o outro. Né? Aqui nessa imagem, quando eu boto a língua para fora, ela acaba se desviando para o lado afetado. Né? Então, nesse paciente, né, o lado para onde a língua se desviou, o lado que está fraco. Bom, nosso próximo capítulo é o capítulo de sistema motor. Né? Então, o sistema motor, quando a gente fala em sistema motor, né, a gente está avaliando aí a função muscular,
né? E na avaliação, né, do sistema motor eu tenho aí alguns elementos básicos, né, que são força, tônus, volume muscular, né, e observação de movimentos anormais, tá? Coordenação em marcha a gente vai ver na função do cerebelo. Bom, e quando a gente fala na avaliação do sistema motor, né, a primeira informação que a gente obtém do exame do paciente é a perda de força, né? Então você tem aí uma fraqueza, né? E nas fraquezas eu tenho aí as plegias e as paresias, né? Então tem termos, né, que a gente aprende, né, que relacionados a diversos tipos de paresia e plegias, né? Então tem a tetraparesia, que diz respeito aos 4 membros, para aos membros inferiores, M a um lado do corpo, né, afetando um membro superior e um membro inferior, e a mono afetando somente o membro, né? Então tem a monoparesia do membro superior, monoparesia do membro inferior, né? E assim, né, sucessivamente. Quando a gente fala em padrões de perda de força, tem padrões generalizados, como em algumas doenças sistêmicas, né, como o caso da miastenia graves, que a gente vai ver no próximo semestre, e padrões de força localizados, né? Então, um exemplo AVC que paralisa aí um lado do corpo. Em relação ao tônus, né, isso já me traz aí um novo termo, né, que são as alterações de força, né, são as fraquezas, né, as paresias ou plegias, do tipo com aumento de tônus ou diminuição de tônus, né? Se eu tenho condições de aumento de tônus, eu tenho rigidez e espasticidade, e na diminuição do tônus eu tenho flacidez. Então, basicamente, eu vou ter aí as paralisias do tipo flácidas ou espásticas. É importante a gente aprender esses termos porque eles têm significado semiológico para a gente, localizatório, né? Lembra que o diagnóstico neurológico ele é, né, sempre topográfico, né? Eu preciso dizer onde está a doença do meu paciente com base no meu exame neurológico. Em relação ao trofismo, eu tenho atrofia, né, como patologia atrofia. A hipertrofia não é doença, então se eu vou lá para a academia e hipertrofio o meu músculo, isso não é uma doença, isso é uma condição favorável, na verdade, para a pessoa. Existe um parêntese aqui, que é a pseudohipertrofia. Em algumas doenças, como a distrofia muscular do Duchenne, eu tenho um aumento de volume da panturrilha, mas isso não acontece por uma hipertrofia do músculo. Na verdade, que esse paciente tem um grande infiltrado de tecido gorduroso. Em relação aos movimentos anormais, né, a gente tem diversos tipos, né, como o tremor, a coreia, a tetose, o hemibalismo, os tiques e as discinesias, né? Tudo isso a gente viu em aula, né, com os vídeos. Bom, aqui na organização do sistema motor, né, isso aqui é importante porque isso diz respeito ao diagnóstico topográfico. Então, todas as vezes que eu vou examinar meu paciente com lesão de sistema motor, eu preciso, né, dizer onde está essa doença. Está, né, na unidade motora, está no nervo periférico, está na medula, está no trato, está no sistema extrapiramidal, está no córtex. Né? Então, aqui é uma organização do sistema motor que vai me ajudar, né, a localizar, né, a lesão do meu paciente. Existem algumas síndromes medulares que a gente não pode deixar de citar, né, como a síndrome de Brown-Séquard, onde eu tenho uma hemissecção da medula, né, nessa hemissecção do lado da hemissecção eu tenho aí um déficit de força e uma perda de sensibilidade tátil, porém com perda de sensibilidade térmica dolorosa contralateral. Na síndrome medular central eu tenho aí um achado interessante, que eu tenho um comprometimento primário de vias motoras, isso quando acontece em nível cervical, mas eu tenho um comprometimento primário de vias motoras para os membros superiores, porque elas são mais centrais. Na síndrome medular anterior eu tenho aí um comprometimento das funções motoras e na síndrome medular posterior, né, um predomínio de funções sensitivas. Bom, quando a gente fala em manifestações clínicas, né, não tem como falar em manifestações clínicas do sistema motor sem falar da liberação piramidal. Então, a liberação piramidal ela acontece nas lesões do primeiro neurônio motor, né, e as características principais vão ser aí a perda de força com hipertonia, hiperreflexia e aparecimento de reflexos patológicos. Aqui nessa imagem a gente tem aí, né, um sinal de Babinski, né, no bebezinho, que acontece de forma completamente fisiológica, ainda por uma, né, imaturidade do sistema nervoso central.
Bom, aqui nessa tabela ela tenta diferenciar, né, as formas de manifestação de acordo com o local da lesão, né, mas lembre, né, se você entende o que é uma lesão de primeiro neurônio e uma lesão de segundo neurônio, você não precisa, né, ficar decorando, né, a tabela, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Bom, e na avaliação de força existe aí uma escala, né, que é uma escala que é amplamente utilizada na avaliação de força, onde eu graduo essa força de maneira numérica. Né? Então, 0 é a ausência de força, 1 é contração sem movimento, 2 é um movimento no plano que não vence a gravidade, 3, movimento que vence a gravidade, mas não vence resistência, 4 é um movimento que vence resistência, mas não é normal, e 5 é força normal. Esse 4 eu estratifico ele aí em um 4 mais, um 4 menos. Né? Um 4 mais é aquele que está quase igual, né? Assim, a uma força normal. E um 4 menos é aquele que ele vence aí uma resistência muito leve, né? Uma resistência, né, pequena. Né? Então, na avaliação do tônus, eu tenho aí também, né, além da hipertonia, né, eu tenho a hipotonia. Né? Então, e hipotonia indica aí uma doença do neurônio motor inferior. É importante a gente não confundir com a doença do colágeno. Então, né, felizmente é uma doença rara, né, doença de Ehlers-Danlos. Essa doença ela leva a uma hipermobilidade. Então, essa hipermobilidade não é porque o músculo está flácido, mas porque esse paciente ele tem aí, né, uma falha na produção de colágeno. Isso torna as articulações dele hipermóveis. Né? E claro, a avaliação da força é sempre bilateral. Né? Então, um exemplo, né, bem simples de entender é como que você define o que é a força grau 5 ou a força 4 mais. Né? Então, cada pessoa, eu não posso comparar uma senhorinha de 90 anos com um jovem de 20 anos que, né, halterofilista. Então, é claro que eles vão ter níveis de força diferentes. Né? Então, a forma que eu tenho de dizer se uma força está normal ou não é fazendo avaliação bilateral. Né? Então, se eu tenho um lado mais fraco que o outro, isso provavelmente pode estar relacionada a uma condição patológica. Né? Então, a avaliação bilateral ela me ajuda nesse sentido, né, de avaliar o paciente com o próprio paciente, visto, né, que há grande diversidade, né, nas estruturas corporais, né, e você precisa fazer, né, todas essas considerações. Bom, na hipertonia, né, o que eu tenho aí é uma lesão do trato córtico espinhal. Né? Então, esse paciente ele vai ter aí uma espasticidade. Né? Em alguns pacientes que têm lesão extrapiramidal, vou ter aí uma rigidez em roda denteada, como acontece na doença de Parkinson. E quando a gente fala em atrofias, né, você tem aí uma diminuição de massa muscular. Né? Então, ou eu tenho uma atrofia por uma causa miogênica, como eu tenho nas distrofias musculares, que são doenças do músculo, ou de causa neurogênica, quando eu tenho doença do nervo. E quando a gente fala em doença do nervo, é doença do segundo neurônio motor. Né? Lembre que lesão de primeiro neurônio motor não tem aí atrofias significativas. Mudando agora para sistema sensorial. Bom, quando a gente fala de sistema sensorial, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é dos receptores. Né? Então, os receptores eles são a interface entre o meio ambiente e o meu sistema nervoso sensorial. Né? A gente tem aí diversos, né, como a gente pode ver nesse slide, diversos tipos de receptores, e cada um desses receptores tem uma função diferente a depender do tipo de sensibilidade. Né? Então, quando a gente fala de sensibilidade geral, a gente tem, né, diversas modalidades de sensibilidade, e nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Além disso, além de receptores especializados em diferentes tipos de sensibilidade, a gente também tem aí diferentes tipos de fibras. Né? Nem todos os neurônios eles vão ser iguais. Né? Eles vão ter aí algumas diferenças anatômicas, principalmente em relação à bainha de mielina, e isso e por conta disso existe essa classificação, né, que é esse sistema ABC. Né? Só para a gente exemplificar, no caso das fibras
dolorosas, né, que transmitem informação dolorosa, a gente tem fibras do tipo C e a delta, né, que são fibras amielínicas, como no caso das fibras do tipo C, e as do tipo A delta são fibras com bainha de mielina muito reduzida, né, são fibras finas. Isso tem, né, uma importância, né, fisiológica, né, essas diferentes características têm também a sua importância fisiológica. E quando a gente fala de sistema sensorial, né, não tem como falar de sistema sensorial sem falar dos dermátomos, né? Então, lembrando que o diagnóstico neurológico é um diagnóstico topográfico, né? Entender os dermátomos é de importância crucial, né? Então, quando a gente tem aqui o mapa dos dermátomos, isso ajuda a gente, por exemplo, a definir nível sensitivo nas lesões medulares, a definir uma raiz nas radiculopatias, né? Como exemplo, a gente tem as hérnias de disco. Então, os dermátomos eles têm essa importância localizatória, né, fundamental no diagnóstico neurológico. Bom, e no exame clínico, né, da sensibilidade, a gente tem diferentes modalidades, né? A gente tem modalidades primárias que são o tato, pressão, a dor, a temperatura, o sentido de posição articular, que é a propriocepção, e a vibração. E a gente tem algumas modalidades secundárias que dependem, além de você receber informação sensorial, você processar essa informação sensorial e transformá-la numa outra informação, né? Como a discriminação de 2 pontos, a estereognosia, que é a capacidade que eu tenho de identificar objetos pela palpação, e a grafestesia, né? Que é a sensibilidade, que é quando eu faço desenhos sobre a superfície da pele da pessoa e eu consigo, né, dizer qual é esse desenho sem estar olhando para ele. Bom, quando a gente fala em déficit de sensibilidade, a gente tem aí diversos termos que a gente utiliza no diagnóstico neurológico, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Como a alodinia, que é a sensibilidade dolorosa com um estímulo que não é doloroso, né? Então, por exemplo, pacientes com dor crônica, miofacial, podem apresentar esse tipo de sintoma, né? Alodinia. E às vezes a pessoa ela ter dor até com o peso da camisa, com dor para pentear o cabelo, né? Então, são estímulos não dolorosos produzindo dor. Né? Outro exemplo é a hiperalgesia. É quando o paciente ele recebe um estímulo doloroso, mas a sensibilidade dele, a resposta que ele tem a esse estímulo doloroso, ela é muito exagerada, né? Ela é acima daquilo do que é esperado, né? Mas, né, existem outros termos também que a gente usa em sensibilidade, né, que estão aí nessa tabela, que é importante que a gente conheça também. Bom, falando da primeira modalidade de sensibilidade, que é a da dor e da temperatura, a dor e a temperatura tudo começa, né, nas terminações nervosas livres, que são os receptores da dor e da temperatura, né? Então essas terminações nervosas livres a gente tem aí, né, o estímulo delas, essa informação é transformada no impulso elétrico que vai viajar através de um neurônio, que é um neurônio que são fibras do tipo AC e delta. Esse neurônio ele vai percorrer todo o trajeto do nervo periférico, vai chegar até o corno posterior da medula. Lembrando que esse neurônio é sensitivo, essas fibras do tipo AC e tipo delta, que vão levar essa informação através do nervo periférico, são neurônios pseudounipolares, então eles têm o gânglio sensitivo do nervo espinhal, né, GSNE, ou em algumas literaturas a gente vai encontrar a sigla em inglês, que é o DRG, que é esse gânglio que fica fora da medula, que compõe aí os corpos desses neurônios. Esse neurônio então ele vai penetrar a porção posterior da medula através do trato de Lissauer e fazer uma sinapse no corno posterior, né? Nesse corno posterior a gente tem aí um segundo neurônio que vai cruzar para o outro lado. Então, na via de dor e temperatura você tem um cruzamento da via dentro da medula, e ele vai ascender a medula até chegar lá no tálamo, né, através do trato espinotalâmico, né? Então, o trato espinotalâmico é formado por esse neurônio que fez a sinapse com o neurônio sensitivo que veio da periferia, vai cruzar para o outro lado e vai ascender
através da medula, formando esse trato espinotalâmico. E os neurônios que formam o trato espinotalâmico vão fazer sinapse no tálamo, né? Trato espinotalâmico, o nome já diz. E do tálamo você tem uma outra sinapse com neurônios que vão para o córtex, né? O córtex somatosensorial, né? Então a gente tem lá o giro pós-central, né? Que vai receber aí, né? essas sinapses. E no exame clínico, né? Como é que a gente faz? Você pode usar no teste da dor vários instrumentos. Pode usar uma agulha, pode usar um alfinete, né? Eu de praxe eu uso um abaixador de língua quebrado, né? Então eu faço uma torção dele assim, né? Ele quebra, fica com uma ponta e eu consigo testar a sensibilidade dolorosa. É importante explicar bem para o paciente que você vai fazer estímulos e vai esperar até que ele tenha dor leve, né? Então, uma vez que ele tem dor leve, você já entende seu teste como positivo. No exame clínico da temperatura, você pode usar os tubos de ensaio de temperaturas diferentes ou materiais de condutividade térmica diferente, por exemplo, metal e madeira, né? O teste qualitativo da sensibilidade, ele é um teste que é utilizado em protocolos de pesquisa, né? Na prática clínica, a gente não utiliza o TQS, né? Bom tato é um outro tipo de sensibilidade. Então, a gente viu sensibilidade térmica e dolorosa. O tato é a sensibilidade mais complexa, porque ele vai ser resultado da junção de informações provenientes de vários estímulos, né? Então, a gente tem o tato sendo resultado tanto dos estímulos das terminações nervosas livres, quanto das células de Merkel, quanto das terminações encapsuladas, que são Meissner, Pacini e Ruffini. Então, o tato, pelas suas diferentes nuances, né, ele vai ter aí esse estímulo de diferentes receptores. E o tato ele vai prosseguir, não é o mesmo trajeto, ele vai prosseguir através de um neurônio pseudonipolar. Esse neurônio ele vai fazer sinapse lá no corno posterior da medula, né? Ele vai seguir pelo sistema anterolateral, tá? E esse sistema anterolateral, né, vai seguir pela coluna posterior. Aqui a gente tem, né, o exemplo, né, do tato. A gente faz um teste, pode ser com algodão, né, ou com a mão mesmo. Você pode tocar o paciente e perguntar se ele está sentindo. E nessa outra imagem a gente tem a discriminação de 2 pontos, né? A discriminação de 2 pontos, ela demanda aí um processamento cortical. Além de você sentir, né, o seu cérebro ele precisa interpretar essa informação como sendo o toque de 2 pontos. Bom, movimento e posição, né? Essa a propriocepção. Então, a gente tem receptores nos fusos musculares, né? São receptores profundos que informam a posição articular. Então, se minha mão está para cima, está para baixo, se meu dedo está para cima, está para baixo. Essa informação ela ascende também pela via do fascículo grácil cuneiforme, né? Que é a via do cordão posterior. É importante citar que essa via do cordão posterior ela não cruza na medula, né? Ela vai cruzar lá em cima, né? Já vai cruzar no encéfalo. Então, né, isso explica, por exemplo, a síndrome de Brault-Sequard, né? Vocês lembram que você tem perda de tato e perda de sensibilidade tátil do mesmo lado da lesão. Por quê? Porque ela não cruza na medula, né? Em contrapartida, a sensibilidade dolorosa é contralateral, porque ela cruza na medula, tá? Então, a via do cordão posterior, ela vai cruzar lá em cima, depois de fazer sinapse nos núcleos grácil e cuneiforme. Bom, a próxima sensibilidade que a gente tem é a sensibilidade vibratória, né? A sensibilidade vibratória ela vem através desses mecanorreceptores de adaptação rápida e também, né, vai ascender, né, no funículo póstero-lateral, né? O cruzamento também vai acontecer lá em cima, né, lá depois dos núcleos grácil e cuneiforme. No exame clínico eu vou usar um diapasão de 128 Hz, então eu vou bater esse diapasão, vou encostar ele na extremidade óssea, na proeminência óssea, e vou perguntar ao paciente se ele sente a vibração e até quando ele sente. É importante que o exame ele seja feito sempre de maneira bilateral, né, porque assim eu posso comparar um lado com o outro. E aqui nessa imagem tem aí, né, o exemplo da nossa sensibilidade vibratória, né, do exame clínico da sensibilidade vibratória.
Bom, a sensibilidade à pressão, ela vem através da compressão de estruturas subcutâneas, né? A gente testa como? Fazendo aí, né, um toque firme, né? Um toque firme na superfície da pele. A dor profunda também, a gente também tem sensibilidade dolorosa à compressão de tecidos profundos e a gente testa, né, pela compressão de músculos ou dos tendões, né? E essa sensibilidade ela está alterada numa condição que a gente conhece como tabes dorsalis. Uma próxima sensibilidade é a sensibilidade interoceptiva ou visceral. Né? Essa sensibilidade a gente não consegue testar em situações corriqueiras no consultório. Na verdade, o que a gente vai ter quando ela estiver alterada. Né? Então, por exemplo, a dor visceral em pacientes oncológicos, né, com neoplasias viscerais, né, no abdômen, no tórax, a fome, a náusea, a distensão vesical. Né? Um exemplo clássico que eu uso é o caso do paciente que tem trauma raquimedular com lesão na medula. Né? Ele perde a sensibilidade de distensão vesical. Né? Então, esse paciente ele faz cateterismos ao longo do dia porque ele não sente vontade de eliminar a urina, visto que ele não tem mais essa sensibilidade. Né? Isso faz com que ele tenha que fazer de forma regular esses cateterismos para esvaziar a bexiga, visto que ele não vai mais saber quando a bexiga vai estar cheia. Né? Então, nesse desejo de urinar, ele é perdido. E a gente tem as funções sensoriais cerebrais. Né? Então, como eu falei, as funções sensoriais cerebrais permitem com que a gente interprete os diferentes estímulos. Né? Então, a discriminação é fina de intensidade, semelhanças e diferenças, os aspectos diagnósticos, né? Como a percepção de formas na estereognosia, a discriminação de 2 pontos, né? O reconhecimento de letras e traçados sobre a pele, que é o que a gente chama de grafestesia. Bom, e aqui a gente tem esses exemplos, né, da discriminação de 2 pontos, da grafestesia e da estereognosia. Né? Mais do que sentir, ter a sensibilidade, é o transformar essa informação sensorial em uma outra informação. Né? Esse processamento consciente demanda aí, né, um processamento cerebral, né? É sentir e interpretar. Bom, essa imagem, né, uma imagem, quando a gente fala de sistema sensorial, muito importante. A gente fez esse exercício em sala, das diferentes modalidades, né, de déficit sensorial. Então, né, lá de A, B, C, D de A até H, a gente tem uma hemihipoestesia, né, que é comum nas lesões cerebrais, como no AVC. Na letra B, a gente tem uma perda de sensibilidade no hemicorpo de um lado e da hemiface do outro, que a gente tem nas lesões de tronco. Na letra C, eu tenho uma lesão com nível sensitivo, como nas lesões medulares. Na letra D, eu tenho aí uma lesão medular central cervical, né, que faz com que eu tenha a perda inicial, tenho um déficit inicial em membros superiores. Na letra E, eu tenho um padrão de bota e luva da polineuropatia diabética, por exemplo. Na letra F, eu tenho um exemplo da síndrome de Brault-Sequard, onde eu tenho a perda tátil de um lado e da dor e temperatura do outro. Na letra G e na letra H, eu tenho aí, né, a representação de lesão de um nervo periférico, né, na letra G, e na letra H, de um dermátomo. Né? Ali eu tenho de um nervo e ali na letra H eu tenho de uma raiz. Né? Então, esses padrões de déficits neurológicos, né, aqui no caso de déficit sensitivo, eles vão nos ajudar a localizar a minha doença, né? Nos ajudar a localizar, dizer se a doença está no cérebro, está no tronco, está na medula, está no nervo periférico, né? Então, isso é muito, muito importante para a gente, porque tem esse valor localizatório. Nosso próximo capítulo, né, agora vai ser coordenação em marcha, né, onde a gente vai falar um pouco sobre a função do cerebelo. Para a gente falar de coordenação, né, não tem como a gente falar de coordenação sem falar da anatomia do cerebelo. Né? Então, no cerebelo, a gente tem aí, a gente vai dividir anatomicamente, existem outras divisões anatômicas, mas basicamente em 3 estruturas, né, que são
os hemisférios cerebelares, que são responsáveis pela coordenação dos membros, o verme, que é responsável pelas funções axiais, né, ou seja, as funções do tronco, e o lobo flóculo nodular, né, que possui conexão com os núcleos vestibulares e está associado ao movimento dos olhos e equilíbrio do corpo. Bom, as manifestações clínicas das lesões cerebelares, de modo geral, a gente chama de dissinergia. Nessa dissinergia é o distúrbio básico da doença cerebelar, né, representa a perda de coordenação dos movimentos multiarticulares. Né, mas a gente tem aí termos específicos, né, como a dismetria, onde eu tenho um erro na avaliação de distância com a hipometria ou a hipermetria, né, então o paciente não faz um movimento em linha reta entre dois pontos. Né, a forma que a gente tem de testar o teste, né, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz. Né, então o paciente ele vai ter um movimento que ele é irregular, né, até acertar a ponta do nariz. A disdiadococinesia, né, a diadococinesia é a coordenação entre musculatura agonista e antagonista. Né, então, quando o paciente, a gente faz o teste de movimento alternado. Então, quando o paciente ele perde essa capacidade de realizar, né, a gente faz, né, o movimento alternado, a gente diz que ele tem uma disdiadococinesia. Ou, quando está normal, eu digo que ele é eudiadococinético, né, tem eudiadococinesia. Tá? Mas a disdiadococinesia é a alteração, né, a perda dessa capacidade de realizar movimentos alternados. Além disso, pacientes com doença cerebelar têm outras manifestações, né, como a hipotonia. Então, quando eu vou testar reflexo nesse paciente, eu percebo que reflexo patelar, por exemplo, em que eu consigo ver movimento de pêndulo, né, da perna, esse movimento pendular ele é mais duradouro, né, na hipotonia da doença cerebelar. Além disso, esses pacientes eles também têm disartria, porque eles têm dissinergia não só dos músculos dos membros, mas também dos músculos da fonação. E a fala ela vai ser geralmente uma fala lenta, né, e arrastada. O nistagmo, né, lembra da ligação entre o lóbulo flóculo nodular com, né, as vias vestibulares. Então, eu tenho aí também, né, um nistagmo, né, nas doenças cerebelares, que vai ser mais evidente no lado afetado. Bom, no exame da coordenação, né, da função cerebelar, eu tenho aí marcha e postura, né, eu estou aqui sentado, que me mantém, né, óbvio que os meus músculos me mantêm na posição, né, da coluna ereta, mas eu preciso, né, do meu cerebelo realizando a coordenação entre esses músculos para que eu mantenha a minha postura. Né, então, eu tenho, né, esse aspecto relacionado ao equilíbrio e eu tenho no exame da função cerebelar as funções não relacionadas ao equilíbrio, né, que são a coordenação dos membros, basicamente. Então, eu vou fazer isso através do teste de index-nariz, né, o dedo-nariz, os movimentos alternados rápidos, comprometimento do controle e fenômeno de rebote, que eu vou ver lá na hipotonia, o desvio e a hipermetria. Né? Então, né, a gente tem, né, o teste dedo-nariz, né, onde eu vou observar essa capacidade, vários aspectos. Eu observo se o paciente tem dismetria, eu observo o tremor, né? Então o teste dedo-nariz ele me permite ver esses vários aspectos da função cerebelar. Né, aqui eu tenho o teste de Holmes, né, onde eu vou testar esse comprometimento do controle. Né, então eu coloco lá o meu braço para proteger o paciente normal ele não vai acertar o próprio rosto. Né, mas no paciente com lesão cerebelar, se você faz isso, ele pode acertar o próprio rosto porque ele tem, né, esse quadro de hipotonia, ele tem esse comprometimento do controle. Bom, então as síndromes cerebelares, né, de modo geral, como é que eu divido? Em síndromes da linha média e as síndromes laterais. Né? A linha média, né, como a gente já falou, eu tenho um controle de tronco, então o paciente ele vai ter, né, um predomínio de alteração de postura estática e de marcha. E nas síndromes cerebelares laterais, né, eu tenho aí
uma perda na coordenação dos membros. E um dado importante é que lesões cerebelares hemisféricas, elas geram elas geram um quadro clínico ipsilateral. Então, lesões do hemisfério cerebelar direito geram alterações nos membros à direita e no hemisfério esquerdo nos membros à esquerda. Na avaliação da postura e da marcha, eu vou observar a postura estática do paciente, a forma como ele anda, e aí eu tenho alguns distúrbios, algumas alterações da marcha, eu tenho algumas marchas anormais que a gente viu em aula. E no exame da postura estática, a gente basicamente avalia como o paciente fica de pé, então se ele mantém uma base larga, se ele tem sinal de Romberg, em lesões cerebelares espera-se que o sinal de Romberg seja negativo. O sinal de Romberg está presente em doenças do sistema vestibular. Nas lesões do verme, a gente tem uma tendência de balanço antero-posterior, enquanto nas lesões hemisféricas, o paciente tem uma tendência de queda para o lado da lesão. Porque aquele lado, quando o paciente vai andar, ele tem uma dismetria e ele tem aí uma incoordenação da marcha. Logo, se ele tem uma incoordenação do lado direito, ele logicamente terá aí uma tendência de queda para a direita, e vice-versa. Bom, quando eu avalio meu paciente com lesão cerebelar, eu tenho algumas vezes, claro que o grau de déficit do paciente ele será tão grande quanto o grau de lesão. Então, às vezes, em lesões mais discretas, com o paciente mantendo a sua base habitual, a gente não vai perceber tanta alteração. Então, a maneira que eu tenho de sensibilizar o teste é pedir que ele ande, faça a marcha em tandem, que é aquela marcha que você faz um pé na frente do outro pé. E o nosso próximo capítulo é o capítulo de reflexos, e os reflexos, como a gente já mencionou em aula, ele é o menor grau do controle voluntário, e ele é a resposta a um estímulo sensorial, uma resposta involuntária a um estímulo sensorial. E o reflexo, a gente tem um componente segmentar, que é o próprio arco reflexo, composto de um neurônio sensitivo e um neurônio motor, então o neurônio sensitivo que recebe a informação e o neurônio motor que executa a informação, e tudo isso acontece em nível medular. Mas existe também um componente suprassegmentar, esse componente suprassegmentar são as vias modulatórias, e aqui eu cito como exemplo o trato piramidal. O próprio trato piramidal, além, é claro, de levar informação de motricidade, de levar os comandos de motricidade, ele também tem um efeito modulatório sobre o arco reflexo. Isso explica por que pacientes que têm lesão de trato piramidal fazem hiperreflexia. Por quê? Porque esse efeito modulatório ele é abolido e o arco reflexo ele fica hiperativo. Tá? Bom, e um dado importante é que quando eu tenho um reflexo tendinoso, quando eu faço um reflexo tendinoso profundo, além de ativar um grupo agonista, eu preciso inativar o grupo antagonista. Não basta apenas que eu ative aí o grupo agonista. Bom, e aqui a gente tem a representação do nosso arco reflexo, então veja lá no fuso muscular, no desenho do fuso muscular, eu tenho lá a via sensitiva. Essa via sensitiva, se a gente acompanhar ela até a medula, a gente vai ver que ela faz sinapse lá no corno anterior da medula, onde eu tenho aqui os meus neurônios motores do meu nervo periférico. Então, o corpo do neurônio motor do segundo neurônio motor, ele está localizado no corno anterior da medula. E a minha via sensitiva ela vai fazer sinapse com esse segundo neurônio, e esse segundo neurônio ele executará a tarefa de movimento. Então, isso compõe aí o nosso arco reflexo. E como que é testado o reflexo? Então, os reflexos, então eu uso o meu martelo e eu faço aí um movimento rápido, direto, curto e forte. Veja lá nessa imagem que o examinador ele não movimenta o antebraço. O movimento ele se concentra basicamente no punho e você tem um balanço, você permite aí um balanço do martelo entre os seus dedos. Então, você vai lá, faz esse movimento curto e forte em direção ao tendão, gerando um estímulo, e esse estímulo, por consequência, gerará um movimento lá no nosso arco reflexo. E outro dado importante é que a avaliação é sempre bilateral.
né? A gente não tem assim uma régua única que você avalia a intensidade, né, dos reflexos, né? Na verdade, você avalia o paciente com o próprio paciente, né? Porque a resposta ela pode variar a depender de diversos fatores, né? Por exemplo, o paciente muito sarcopênico, né, que tem massa muscular muito diminuída, consequentemente ele não vai ter reflexos tão ávidos, porque são reflexos tão intensos, porque a massa muscular é diminuída, né? Então isso pode, né? Você não pode comparar uma pessoa com outra pessoa, né? O ideal é que você sempre compare o paciente com o próprio paciente. Bom, o reflexo pela sua característica, né, segmentar, ele vai ajudar a gente a localizar às vezes o nível da lesão. Né? Então, por exemplo, né, um paciente, vou falar aqui de baixo para cima, que tem lá uma hérnia de disco comprometendo a raiz de S1, ele vai ter um reflexo aquileu diminuído, né? Porque S1 é a raiz, né, que faz parte aí desse reflexo aquileu. Né, se eu tenho uma lesão com comprometimento das raízes ou do nervo periférico, no caso o nervo femoral, né, que é formado por L3 e L4, eu vou ter uma diminuição do meu reflexo patelar, né, que é o quadricipital. Né, isso se aplica também aos outros níveis, né, como reflexo bicipital, tricipital e braquiorradial. Né, claro, a gente não tem um reflexo para cada nível, mas estes reflexos eles ajudam a gente a, a rastrear, né, lesões em diferentes níveis, tá? Então eles são muito importantes nesse sentido. E como que a gente descreve? Então a numeração padrão essa é de 0 a 4, né? Em geral a gente considera como patológicos os reflexos 0 e 4, né? Então às vezes eu descrevo lá um paciente como um reflexo grau 1, é um reflexo, mas é simétrico. Então eu coloco lá grau 1 é um reflexo pouco intenso, né? O paciente tem uma resposta que não é uma resposta tão intensa, então eu coloco grau 1. Mas se é bilateral, eu vou considerar isso como normal. Né? O mais habitual é um reflexo grau 2 e um reflexo grau 3 é um reflexo mais exaltado. Né? Então alguns pacientes podem ter reflexos mais exaltados, mas é importante a gente sempre observar se isso é bilateral. Existem outros descritores, né, que a gente coloca, por exemplo, o aumento da área reflexógena. Então, teoricamente, o meu reflexo, vou usar o reflexo patelar como exemplo. Se eu percutir o músculo quadríceps, em geral não tenho resposta reflexa. Mas num paciente, por exemplo, que tem liberação piramidal e tem um reflexo mais exaltado, ele é tão sensível, né, porque esse arco reflexo está liberado, que mesmo estimulando direto no músculo, o paciente tem resposta reflexa. Né? Ou às vezes eu tenho um baixo limiar de ativação. Né? Esse paciente ele é tão sensível que com mínimos estímulos, às vezes eu mal encosto o martelo lá no tendão patelar e o paciente tem uma resposta, né, muito intensa. Né? Isso é muito comum, a gente vê isso onde nos casos de liberação piramidal, né? Pacientes com AVC, por exemplo, né, eles têm todas essas características, né? Aumento de área reflexógena, baixo limiar de ativação, clonos, né, que são aqueles movimentos repetidos quando você faz um estímulo de movimento. Né? Então, são outros descritores, né, que a gente utiliza para poder falar desse reflexo aumentado. Bom, e como que a gente descreve isso? Eu posso, né? Habitualmente eu uso a tabela, né? Eu coloco lá os 5, né? Os 3, bicipital, tricipital, braquiorradial, né? Patelar e aquileu. Nesse plantar é o reflexo cutâneo plantar, que se ele está para cima, eu posso chamar isso de sinal de Babinski. Então, sinal de Babinski é o reflexo cutâneo plantar em extensão, né? O normal é que a pessoa tenha lá um reflexo cutâneo plantar em flexão, ou seja, para baixo. Além dos reflexos tendinosos que eu testo aí com o martelo, eu também tenho os reflexos superficiais, que eu vou observar com estimulação da pele e das mucosas, né? Como o próprio nome diz, são reflexos superficiais. Bom, primeiro que eu vou citar é o reflexo palmar, né? Da prensa palmar. Então, lá nos bebês, né? Quando eu coloco lá, eu passo, né, o dedo na palma, né, da mão do bebê, o que o paciente vai ter? A criança ela tem um reflexo de prender a sua mão. Esse reflexo ele some, então depois de um ano de vida a gente não espera mais que a criança tenha esses reflexos primitivos. Em adultos normais eles não existem, mas eles podem voltar a aparecer em quadros de
demência, né, quando o paciente tem aí, né, perda de morte, né, de neurônios, perda de tecido cerebral, e ele volta a ter esses reflexos primitivos, principalmente nos quadros mais avançados. Né, existe um reflexo escapular também que habitualmente a gente não, eu citei como exemplo, mas habitualmente a gente não testa. Um outro reflexo que é interessante para a gente é o reflexo abdominal superficial. Esse reflexo, né, vejam lá que nos tendinosos profundos a gente tem como testar é, as raízes lombares e sacrais, né, com o patelar e o aquileu, né, e cervical com os reflexos dos membros superiores. Mas qual é o reflexo então que a gente pode usar para testar os níveis torácicos, né? Então a gente tem o reflexo abdominal superficial, né? Nos quadrantes superiores do abdômen eu estou testando de T7 a T10 e nos quadrantes inferiores de T10 até segmentos lombares superiores, né? L1, L2. Como é que funciona? Eu faço um estímulo cutâneo, geralmente eu pego o cabo do martelo e eu passo ele de leve no abdômen do paciente. E o que eu espero nesse reflexo é que haja um deslocamento, né, da linha alba, né? É como se o umbigo ele puxasse em direção ao seu estímulo. Ele é muito discreto, então você precisa observar com atenção. Né? Em pacientes que têm paralisia abdominal unilateral, você vai ter inversão desse reflexo. Em vez de o umbigo, né, ele se deslocar em direção ao seu estímulo, ele vai se deslocar, né, para o sentido contralateral. Nos membros inferiores, a gente tem também o reflexo cremastérico, né, que a gente vai conseguir testar, né, nos homens, né, porque você está avaliando o músculo dos testículos, né, então nesse reflexo cremastérico eu faço aí um estímulo na face medial da coxa, e o que eu observo é que daquele lado onde eu estou fazendo o estímulo, eu tenho aí contração do músculo cremaster, né, e o músculo cremaster faz a elevação do testículo. Né, do outro lado eu tenho aqui o reflexo cutâneo plantar, né, o normal é como ele está aí na imagem, né, cutâneo plantar em flexão. Quando eu tenho um cutâneo plantar em extensão, eu tenho, né, o sinal de Babinski. Né? Lembrem que não existe Babinski negativo ou Babinski positivo. Né? O correto é sinal de Babinski presente ou ausente. Né? Se ele está presente é porque ele está em extensão. Se ele está ausente é porque o cutâneo plantar é em flexão. Ou eu posso descrever, né, até melhor, cutâneo plantar em flexão. Um outro reflexo que a gente tem é o reflexo anal superficial, que vai acontecer em lesões de cauda equina ou cone medular, né? Então eu faço lá um estímulo da região anal e eu tenho contração do esfíncter anal externo do ano, do esfíncter anal externo. E um outro reflexo que a gente usa mais em situações de trauma raquimedular é o reflexo bulbo cavernoso. Então o reflexo bulbo cavernoso, ele basicamente me ajuda a identificar se o paciente está em choque medular após um evento traumático. Então o paciente tem um trauma, chega lá paraplégico no pronto-socorro, você faz na mulher estímulo do clitóris, no homem um estímulo na glande, e o que você espera numa resposta normal é a contração do esfíncter externo do ânus. O que acontece? Esse reflexo está no nível sacral muito baixo. Então, a não ser que o paciente tenha tido, né, uma destruição, né, do cone medular, o que é pouco usual, esse reflexo, se ele estiver ausente, ele vai indicar um estado que a gente chama de choque medular. Né? O choque medular é como se fosse assim, um nocaute da medula. Né? E às vezes aquele déficit que ele tem não necessariamente representa uma lesão permanente. Às vezes, depois de 24 a 48 horas, ele pode começar a apresentar melhora daquele déficit em virtude de que ele está passando da fase de choque medular. No entanto, se você avalia o paciente e ele tem reflexo bulbo cavernoso, significa que aquele déficit que ele apresenta diante de você, ele de fato é resultado de uma lesão medular. Né? Esse paciente ele não está em choque. E aí, do ponto de vista prognóstico, você tem um prognóstico pior. Bom, falando um pouco dos reflexos patológicos, né, o primeiro, né, que a gente vai citar é o sinal de Babinski. Né? Então, o sinal de Babinski é uma resposta plantar extensora, né, como a gente já adiantou. Ele indica uma lesão do trato piramidal ou trato córtico-espinhal. Né? E como que a gente faz? A gente faz um estímulo na planta, né? Geralmente eu uso o cabo do martelo para fazer esse estímulo, você pode usar um palito também. E aí o paciente, a resposta normal é fazer a flexão, né, dos dedos, né, o cutâneo plantar em flexão, né, a flexão do hálux, desculpe.
Quando o paciente tem liberação piramidal, você faz o estímulo, ele faz o quê? Uma extensão, né, lá no pé do hálux. Tá? É importante a gente ter alguns cuidados, porque paciente, às vezes em coma, em distúrbios metabólicos, esse reflexo ele pode estar alterado e não necessariamente isso ser uma lesão anatômica, né, uma lesão neurológica anatômica permanente. Né? Às vezes você tem aí estados tóxicos que podem alterar, né, este exame, principalmente pacientes em coma, intoxicados, que fizeram uso de algumas drogas. Então a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar, né, esse sinal nos pacientes nessas condições. Nos membros inferiores, a gente tem também a prensa plantar, né? É análogo à prensa palmar, né? Então você faz, né, um toque na região plantar e, né, nos bebês a gente vê isso bem, ele faz esse reflexo aí de prensa, né, de tentar prender o seu dedo. Nos adultos também, quando está presente, é um indicativo de lesão de lobo frontal, né, no caso aí do lado oposto, né, é um achado patológico, nunca é fisiológico, né, a prensa palmar e plantar em adultos. E também a gente vai observar em quadros avançados, né, de algumas demências. Né, como eu já falei também, análogo à prensa plantar, a prensa palmar também é um sinal de liberação frontal. Nos membros superiores tem dois sinais, né, que é o sinal de Hoffmann e Trommer, que são sinais bem parecidos. No sinal de Hoffmann eu faço um estímulo do leito ungueal e no sinal de Trommer eu faço um estímulo da polpa digital aqui, né, do terceiro dedo. Então o paciente está assim, eu faço o estímulo assim, ou eu faço o estímulo aqui da polpa digital. E o que eu observo? O paciente ele faz esse movimento de pinça. Né? Alguns pacientes, algumas pessoas podem ter isso de forma fisiológica bem discreto. Né? Mas no paciente com liberação piramidal, né, assim como o sinal de Babinski, sinal de Hoffmann e Trommer, eles vão aparecer em pacientes com lesão com lesão de primeiro neurônio motor, né? Ou seja, com liberação piramidal. Né? Então o paciente ele vai fazer uma resposta bem, né, ávida, né, quando eu testo estes reflexos. Alguns outros sinais de liberação frontal que vale a pena a gente mencionar é o reflexo orbicular do olho ou glabelar. Então aqui no exemplo o examinador está usando o martelo, mas não precisa ser com martelo, a gente pode fazer assim, com dois dedos. Né? Então qual que é a resposta normal? É que a pessoa consiga manter o olhar sem piscar tanto ou piscando muito pouco. Né? A gente nota que o paciente ele, né, fica piscando o tempo todo. É um sinal também de liberação frontal. E o reflexo orbicular da boca, né, você vai percutir essa região, né, do lábio superior, aqui esse sulco que a gente tem aqui, e o paciente ele faz como que um movimento de bico, né, na busca lá pela região onde você está percutindo. Então, também são sinais de liberação frontal que a gente observa em pacientes com demência, né, principalmente quadros avançados. E o clonus, né? O que é o clonus? O clonus são contrações musculares involuntárias, rítmicas, induzidas por estiramento passivo súbito. Né? O clonus ele é um sinal de liberação piramidal, também acontece em pacientes com lesão de primeiro neurônio motor. Algumas pessoas podem ter um clonus fisiológico, mas ele tem curta duração, é bem diferente do paciente com lesão de trato piramidal. Né? Então o que você faz? Você faz um movimento articular rápido, né? Um movimento articular rápido e o paciente ele tem esse movimento, né? Você faz isso, né? Puxa a mão ou o pé, geralmente a gente faz no pé, né? Com esse movimento do pé, e ele tem esse movimento de bater, né? Então isso é o clonus. Nos pacientes com lesão de trato piramidal, eles têm clonus, né? A gente chama inesgotável, não é que ele é inesgotável, mas que ele dura um tempo muito acima do esperado em condições fisiológicas. Né? Então algumas pessoas podem ter um clonus curto, de curta duração, né? Mas em pacientes com lesão de trato piramidal, esse clonus ele é sustentado, ele persiste aí, né, por algum tempo. Tá certo? Bom, gente, é isso, né? Esse é um resumo, né, uma revisão para a prova. Eu espero que vocês tenham aí, né, não se baseiem só na revisão, né, estudem também, né, os capítulos do livro, as aulas, né, que a gente teve ao longo desse período. Né? Boa sorte e boa prova para vocês, tá bom? Até a próxima!